Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo mais educacional. Nós havíamos feito um primeiro vídeo sobre análise de cenários. Descrevemos o cenário como um todo para que a gente possa ter, ao longo do ano de 2023, uma expectativa sobre o que pode vir a ocorrer do ponto de vista econômico durante esse ano. E agora, olhamos primeiro esse aspecto global, trazemos então para um aspecto mais doméstico, aqui para o nosso mercado do Brasil. Esse vídeo de análise de cenário eu vou deixar no final para que você possa emendar um com o outro, tanto indo na direção da análise de cenário, como também voltando, porque não é muito relevante a ordem com que esses dois vídeos possam ser assistidos. Mas lá no final a gente pode trazer aqui para você uma luz sobre como pode ser o caminho do enriquecimento a partir da forma como a economia no Brasil passa a se comportar. O cenário, a partir da mídia especializada, ou seja, dessa que aborda as questões mais voltadas à economia, tem enchido, principalmente nos últimos dias, uma série de notícias, a exemplo dessa que a gente encontra aqui em Isto É Dinheiro, você pode ver, demissões em massa de Big Techs. Se você entrar nessas mídias, você vai encontrar muitas dessas notícias. Tanto no cenário global, como por exemplo, Philips anuncia a demissão de mais de 6 mil funcionários. E o cenário local, como por exemplo, popular loja de departamento é fechada após 55 anos de funcionamento. E também como essa, Grupo Doc demite 500 funcionários de fábrica em Sergipe. Essa decorrência aqui, outra empresa, grande empresa, que toma na bolsa de valores por possível rombo bilionário, que é um rumor que está tendo em relação à Ambev, depois do que aconteceu com as lojas americanas. A própria lojas americanas que dá início às demissões. Essa notícia aqui, da Escola Educação, desse site, você pode entrar lá e verificar. Veja que, nesse caso, economia em risco, e no caso aqui a sequência é previsão aponta demissões em massa no Brasil. E o mesmo site, Escola Educação, você pode entrar lá e acessar, ele traz algumas informações aqui bastante interessantes nessa reportagem. Este é o perfil das pessoas, da pessoa que mais se endivida no Brasil. Veja que ele é uma publicação do dia 29 de 1 de 2023, e aqui a gente faz um link nessa hipótese dessas demissões que vem acontecendo conforme você está vendo essas notícias, porque isso gera na cabeça das pessoas, na cabeça de quem está no mercado, seja no comércio, seja na indústria, um sentimento que não é otimista. Então, você junta com essa hipótese de não haver contratações e talvez uma sequência de demissões, com esse fato que é o endividamento das famílias brasileiras. No caso aqui dessa reportagem, é interessante que nós possamos verificar que os dados que são apresentados aqui, e a gente pode discutir um pouco sobre eles vêm aqui, intermédio da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, que é o PEIC. Então a gente pode olhar de forma, do ponto de vista da própria notícia, que fala sobre o endividamento, mas também a gente pode depois olhar o documento que foi produzido. No caso da notícia, vamos dar uma olhada aqui, o número alarmante, então mas aqui é notícia, a gente tem que também triar um pouco daquilo que se quer chamar para a notícia. Mas o número alarmante de 2022 trouxe preocupações, porque se chegou a 77,9% das famílias brasileiras endividadas, sendo que a maioria é de baixa renda, e isso estabelece um novo recorde, com um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao ano de 2021. E aponta aqui como causas, quem fez a pesquisa, que é o José Roberto Tardos, presidente então da Confederação Nacional do Comércio, o CNC, nós já vamos dar uma olhada nesse relatório, mas eu acho que importante aqui é a quem ele reputa esse fato do endividamento. Então o primeiro grande fator ele coloca aqui como determinante o período pandêmico. Depois ele diz que foi o exorbitante aumento da inflação e o crescimento do desemprego,
veja, crescimento do desemprego e o lockdown, que foi estabelecido então durante o período pandêmico. E esses dados foram tirados daqui. O CNC, lembra que a gente falou que essa formação entre Senasc e Senac, que é a PEC, né, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Então, aqueles 77,9% das famílias do país endividadas vem desse relatório. Se nós olharmos aqui um pouco para baixo, vamos dar uma olhada nas apresentações mais consistentes, né, é como vem crescendo esse endividamento. Então, note que, por isso que se falou em recorde, ele é feito desde 2010, mas aqui tem dados de 2013, então a fonte é o próprio PEC e o Banco Central. No caso específico desse gráfico, que a gente consegue enxergar com maior detalhamento, veja que é uma proporção entre endividados e a taxa de juros médio para pessoas físicas, que não é a taxa de juros básica do mercado, que é a Selic. Nós não estamos falando disso, é a taxa de juros que é aplicada às pessoas conforme o seu endividamento. Aqui é interessante de nós notarmos que, veja que, enquanto os endividados eles vinham reduzindo aqui até 2018, começou a crescer a partir de 2018, na direção desse 77,9 que nós encontramos agora. A maior taxa de juros para a pessoa física aconteceu aqui em 2016 e ela veio caindo até aqui 2020. Eu troquei a cor da seta para verde aqui só para ficar um pouco mais claro. E então a taxa de juros aqui começou a crescer, chegando a 52,1. O que significa isso? Muita gente endividado e maior taxa de juros. Existe uma chance aí de um aumento significativo da inadimplência. Já nesse gráfico aqui, a gente consegue enxergar uma relação por grupo de renda das pessoas. Então a gente tem uma proporção de endividados por faixa de renda. O que acontece aqui é que neste azul você consegue enxergar que em 2022 aqueles que têm até 2 salários mínimos, chegou a um número exorbitante em 2022 a 78,9. E aqueles que têm mais do que 10 salários mínimos, mensal, 74,3%. O que faz, isso veio crescendo desde o ano de 2019, onde as famílias principalmente começaram a se endividar por conta das baixas taxas de juros, que hoje elas vêm crescendo. Nós já vamos dar uma olhada como é que está esse comportamento do ponto de vista de taxa de juros básica do nosso mercado. Mas o indicativo aqui que eu acho significativo é que é justamente nas classes mais baixas que há o endividamento. Isso gera uma pressão sobre essas famílias e, consequentemente, elas chegam a um ponto que elas não conseguem mais se endividar. E, por outro lado, como nós vimos, se tem uma tendência de aumento do desemprego, isso pode levar o próprio país a uma situação bastante complicada. Além disso, também, outra pesquisa aqui do CNC, que é o Índice de Confiança do Empresário, aqui especificamente do comércio. Veja que o comércio começa 2023 menos otimista. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, o que ele representa para nós. Porque, na verdade, uma das partes que mais emprega no Brasil é justamente o comércio. Então, se nós olharmos aqui para janeiro de 2022, o índice de confiança aqui estava em 121 e agora em janeiro de 2023 ele está em 119. Quando você tem menos confiança, você fica mais restroso. E esse cenário todo que se desenha leva as pessoas a várias coisas. Primeiro delas, investimentos. Segundo, contratar menos. E do ponto de vista de investimentos, veja como vem caindo a intenção aqui desde novembro de 2022, agora chegando a esse índice aqui de 119. O azul mais escuro, a gente está falando de roupas, tecidos, calçados e acessórios. Esse azul aqui mais claro, 111, que desce mais ainda, é supermercados, farmácias e lojas de cosméticos. E na parte de eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e decorações, é o que então tem menos intenção, perspectiva para investimentos. E veja que se nós considerarmos aqui a parte do endividamento, aqui também é do CNC, só que é um descritivo um pouco mais acurado. Veja que o total hoje de muito endividados,
no Brasil chega a 17,6%, é um número bastante elevado. Aqui embaixo, nós vamos olhar aqui, ó, que é o comprometimento da renda em percentual. Veja aqui, superior a 50%, 21,5%, as famílias têm 21,5%, tem superior a 50% da sua renda comprometida com dívidas. Enquanto que de 11% a 50% do comprometimento da sua renda, ou seja, de 11% até 50% do que a pessoa tem de rendimento, nós temos um total de 53,3% das famílias tendo esse tipo de comprometimento. O que também gera esse indicativo de pressionar o comprometimento de forma que as pessoas deixem de comprar mais em função de não se comprometerem mais, até o ponto que elas conseguem aguentar, porque algumas coisas são essenciais, como, por exemplo, alimentos e, sob certa forma, vestuários. A gente precisa colocar junto aí a questão de aluguéis, energia elétrica, no caso água, né? Mas isso dá para colocar junto com alimentos, porque na verdade, se comprime muito, significa que as pessoas reduzem a sua qualidade de vida e logo em seguida elas deixam de entrar num processo de consumo e consequentemente pode vir a gerar um ciclo recessivo dentro do país. Observe aqui, ó, essa notícia da Bloomberg Linha. Veja que o governo Lula trabalha na contramão do Banco Central, diz Schwartzman. O Alexandre Schwartzman é um economista, esse que está aqui embaixo. Porque se você quiser, você pode acessar essa notícia, eu só vou fazer um resumo. É porque enquanto o Banco Central está mantendo os juros para segurar a inflação, o governo atualmente ele está dizendo o seguinte, que tem que abrir o espectro da inflação, porque a expectativa é de que no aumento da inflação aumente as arrecadações do governo e ele tenha mais recurso exatamente para que ele possa atender a essa demanda que foi criada pelo próprio governo. Se não me engano, está colocado um pouco mais aqui embaixo, onde a ideia é exatamente cobrir esse 170 milhões que, segundo aquela PEC da transição, ultrapassa o teto de gastos do Brasil. E note que aqui, para fins do canal, mas também para controles meu, desde 95, o canal vem registrando aqui a inflação, tanto o IGPM quanto o IPCA do IBGE e IGPM da Fundação Getúlio Vargas. Você pode notar aqui embaixo, nós já temos até para o ano de 2022, e é curioso isso, porque se você perceber esse gráfico aqui, ele tem duas colunas, a vermelha é IGPM e a azul é o IPCA. Toda vez que essa curva verde ela fica abaixo, significa que o IGPM ficou muito abaixo de uma linha zero, que está aqui mais ou menos nessa distância. Toda vez que fica abaixo, significa que o IGPM foi muito maior do que o IPCA verde. Então o IGPM está lá em cima e o IPCA está aqui embaixo. E nos últimos, vamos computar aqui, 5 anos, a gente consegue verificar como foi a variação do IGPM e IPCA, principalmente em relação aos seus gastos. Eu fiz para os meus, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, mas de 2018 a 2022, veja que o IPCA ele variou 19,5%, enquanto o IGPM 60,34%. O IPCA ele tem um conjunto de itens mais básicos para fazer o seu cálculo e o IGPM tem itens mais detalhados. Então, às vezes o IGPM está mais alto, às vezes o IPCA, conforme a gente viu ali no gráfico, mas o importante é que no bojo dos dois, não dá para fazer uma média, mas dá para ter um entendimento que ela fica aí tranquilamente num acomodar acima de 30%. E aqui eu trago para você, pelo menos, o meu acompanhamento, tanto dos resultados que eu obtive desde 2017 até 2022. Então veja que aqui começa a computar em outubro de 2017. Eu tenho aqui todas as entradas que eu obtive. Evidentemente que não vai aparecer para você por razões
óbvias, né? Não tem por que essas informações, assim, que são muito pessoais, estarem nesse cunho aberto. Mas eu acho que o importante aqui é que aqui estão as entradas, aqui estão as saídas, e depois nós temos o conjunto das receitas e despesas, todos discriminados por ano. O ano de, no caso, 2018, porque como só tinham 3 meses em 2017, que foi quando se começou a computar isso, para fins aqui de construção do canal, que veio acontecer quase 2 anos depois, nós temos as receitas e as despesas. E com isso, a gente sabe qual foi a nossa inflação. Então, no caso aqui, a minha inflação particular. Eu tive um aumento da renda em 60% no intervalo de 5 anos, enquanto que a minha inflação foi de 33,74%, ou seja, ela foi mais ou menos naquele parâmetro que eu tinha falado entre IPCA e IGPM. E qual é, por que o título desse vídeo é O Caminho do Enriquecimento? Porque a sua renda, de alguma forma, você precisa trabalhar para que ela seja maior do que a sua inflação. Quando você chega nesses patamares, sobra muito para você investir. Muito entre aspas, né? Depende de quando você ganha, mas ele é muito em relação ao que você ganha. E com isso, você começa a ter essa renda extra que a gente procura através da nossa bolsa de valores, daquelas ações devidamente selecionadas e que vão nos gerar proventos. E esses proventos vão andar na direção, 1, de aumentar a nossa renda e 2, de cobrir pelos nossos gastos. Porque veja que a inflação ela é sempre crescente e a gente espera também que haja um crescimento aí também das nossas receitas, dos nossos proventos, de forma que ao longo do tempo, através de proventos, que é a nossa renda passiva, a gente iguale aquilo que são as nossas despesas, que é o momento que nós nos tornamos livres financeiramente. E com tudo que foi apresentado, a gente mostra aí um cenário muito desafiador para o exercício de 2023, em que o objetivo vai ter que ser esse: uma contenção de despesas, para que vá se ajustando com os índices inflacionários que podem acontecer ao longo do ano, e também, por outro lado, principalmente, uma busca aí lenta e gradativa de aumento da nossa renda através dos nossos proventos do segundo método que nós aplicamos aqui no canal. Ainda a curva é de uma visão do ponto de vista recessivo até o final de 2023, conforme vídeos que nós apresentamos anteriormente. Então, fica aí a nossa leitura já para o mercado doméstico do Brasil, e que você pode, então, tirar as suas conclusões e verificar o que se torna melhor para você do ponto de vista de decisões para a sua vida financeira. Esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!